Então, eu tô hoje de meia e eu tô muito gripado, então tô de meia. E aí, outra coisa que eu passei um pouco de corretivo aqui, porque eu tava com muita olheira, então resolvi passar o corretivo pra ficar menos assim exposto. Eu acho que esse vídeo nunca vai pro ar, não sei, tô falando isso porque se ele for como eu falando isso no começo é maneiro, mas eu não sei se ele vai, porque eu não sei muito bem sobre religião, né? Sobre religião, as pessoas, e eu tô resistindo há muito tempo a essa ideia de falar sobre religião, porque, primeiro que eu falo, o que vai gerar com isso? Será que alguém vai se convencer de alguma coisa pelo fato de eu estar falando? Eu não acho que vai mudar realmente a perspectiva de fato de alguém, mas se bem que talvez mude, né? Mas como várias pessoas pedem para falar sobre isso, e é como uma coisa que eu penso bastante sobre, e penso há muito tempo sobre, e como minha perspectiva está mudando, como a minha perspectiva está mudando, pensei que era bom falar sobre essa mudança de perspectiva também. Então, então vou tentar explicar qual é a minha fé religiosa, se é que dá para falar assim. É, Primeira coisa que eu queria dizer, se você botar no Google agora aí, quantas religiões existem no mundo? Faz aí depois, se quiser. Quantas religiões existem no mundo? E aí o Google, que também é uma religião, em certo sentido, né? Porque a gente acredita no Google como estrutura narrativa dogmática, a gente acha que o que está lá é meio verdadeiro, quer dizer, eu acho pelo menos, o Google vai te dizer 10 mil religiões. 10 mil, mais de 10 mil. E aí você imagina então que no mundo, hoje em dia, e na história do mundo, imagina que existiram 10 mil religiões. Ou mais que isso, sei lá, algumas a gente talvez nem saiba. E aí você fala, caramba, então como é que eu vou falar da minha religião? E aí a primeira coisa que você tem que ter na cabeça para assistir o que eu vou falar, e se quiser, é que existem 10 mil religiões no mundo. E a sua é uma delas, né? E a minha também. Então, enfim, vamos lá. Eu fui criado como ateu. Meus pais não tinham nenhuma crença em Deus. Minha mãe hoje em dia acho que até tem. Meu pai acho que não tinha nenhuma. Eles foram criados como católicos pelas famílias deles, mas eles revisaram lá na existência deles isso e viraram comunistas e ateus. Porque era uma coisa que fazia sentido. Se você era comunista, você tinha que ser ateu. Eu acho que fazia sentido isso. Não sei bem porquê, mas era assim que funcionava, década de 60. Então você vai virando de esquerda, comunista, ateu. E eu não estou diminuindo o valor disso não, tá? Estou só dizendo que é assim que eu acho que aconteceu para eles. Então, a minha infância foi organizada assim, você não pode ter Deus, não pode acreditar em Deus de jeito nenhum, de jeito nenhum. Acho que eu já contei isso aqui, mas o meu pai, acho que eu contei, meu pai, ele me perguntava se eu acreditava em Deus quando eu tinha 4 anos de idade, assim. Com 4 anos ele falava, Emanuelzinho, você acredita em Deus? E lembro desse dia, e aí 4 anos, que é a idade que o Martim tem hoje, eu já falei isso com certeza em algum outro lugar. Você acredita em Deus? E aí eu falei, não, pai. E aí ele falou, por quê? E eu falei, porque eu nunca vi Deus, então como é que eu posso acreditar em uma coisa que eu nunca vi? E aí ele ficou muito orgulhoso disso, porque eu tinha 4 anos, de falar isso, e aí ele contava isso nas aulas de antropologia dele. O meu pai era professor de antropologia da universidade. Então ele contava essa história sempre. E as aulas dele eram uma coisa que eu frequentava. Desde criança eu ia lá assistir. Então a ideia de Deus na minha casa era quase que uma piada. Assim. Meu pai repetia sempre a mesma frase. Assim, eu já andei por muitos lugares, eu vi muitos homens criando deuses, eu nunca vi deuses criando homens. Eu nunca cheguei num lugar e vi Deus fazendo um homem. Então esse argumento dele era para dizer que Deus era uma estrutura cultural, linguística e não metafísica, no sentido de que existisse mesmo algo para além da gente criando a gente. E essa foi a crença na qual eu fui educado e organizado, e tudo para mim aconteceu a partir daí. Só que num dado momento eu tinha alguns amigos que eram católicos e eu tinha uma certa inveja deles. Depois eu tive um amigo evangélico e eu tinha muita inveja da fé, da ideia da fé, porque eu falava, mas como é que é Deus? Não, Deus é uma coisa, mas quem criou? Não, Deus se criou sozinho, eu não conseguia entender, e eu achava lindo que eles acreditassem naquilo, efetivamente. Eu tinha inveja, o que eu tinha era inveja. Então, criança, eu comecei a rezar escondido. Foi na época que eu entendi que a morte existia, não que eu entendi que ela existia, mas que eu comecei a ter medo da morte, eu tenho muito medo da morte. Com 7, 8 anos eu entendi que meu pai ia morrer, porque meu avô tinha morrido, então eu entendi isso. E eu comecei a rezar todas as noites para que meu pai não morresse. Só que eu rezava escondido, porque se eles soubessem que eu estava rezando, seria um puta problema em casa. Então eles me botavam para dormir, minha mãe me cobria, e aí eu deixava eles saírem, e aí eu ajoelhava na beirada da cama e rezava para que meu pai não morresse.
E também rezava para que a Marcela gostasse de mim, que era uma outra coisa que eu rezava também, para ver se a Marcela podia gostar de mim. Obviamente nenhuma das duas coisas aconteceu. Meu pai morreu, né? Iria morrer, mesmo rezando ou não rezando, ele iria morrer. Talvez não, enfim, tô querendo dizer, todo mundo morre, né? E a Marcela, outra história, mas também não resolveu a reza. Mas o papo é que eu tinha essa vergonha. E eu não sabia rezar, porque nunca me ensinaram. Eu não sei rezar um Pai Nosso ou Ave Maria, nada disso. Hoje, eu não sei se me pedirem, se eu for na igreja, na formatura, eu fui na igreja, formatura da 8ª série e tal. Eu não sei fazer aquilo, sentar, levantar, não sei fazer. Então, pra mim, eu rezava então de um jeito que era meu. Eu falava, Deus, não sei como é que fala, desculpa se eu tô errando o procedimento e tal, mas eu queria que meu pai não morresse. Não. Mas era mais uma tentativa de alguma coisa. Isso passou e eu fui cada vez mais, lendo coisas de origem ateísta, eu acho, né? Literatura e coisas e tal, e cada vez mais virando ateu. E aí entrei na faculdade, fui fazer filosofia e virei mais ateu ainda. E aí tinha toda a discussão de filósofos que tinham fé em algo e outros que não, especialmente na filosofia medieval, mas não só na filosofia medieval, na filosofia antiga também e tal, enfim. E eu não conseguia entender como é que era possível alguém fazer filosofia e acreditar em Deus ainda assim. E o que eu pensava, honestamente dizendo, o que eu pensava era que alguém que acreditava em Deus estava submetido a uma estrutura dogmática, ou seja, era menos inteligente, menos aberto e menos livre do que eu. Eu achava que eu era livre por ser ateu. Então, e sempre que alguém falava, não, é porque eu tenho fé, hoje em dia que a fala, eu sou cristão, né, que não existia muito na década de 90 e tal, mas hoje em dia essa fala é muito forte, eu sou cristão. Pra mim, até pouco tempo atrás era, cara, fulano é evangélico, pô, puta merda. Mas eu fui revendo isso tudo, até por entender que era preciso conseguir conversar com as pessoas com um pouco menos de preconceito em relação a isso, para que eu pudesse descobrir outras coisas. A gente é muito preconceituoso em qualquer estrutura linguística que a gente esteja inserido, a gente vai olhar para outra com preconceito, né? E a religião entra nesse campo, o ateísmo também. Então você olha para lá com preconceito e a gente não pensa que o ateísmo, eu não penso, é também uma dessas milhares de estruturas possíveis. E para mim, então, como eu penso isso hoje é assim. Eu acho que essas 10 mil religiões são estruturas narrativas, maneiras de explicar a origem das coisas ou tentar explicar. Reza a lenda, parece que qualquer civilização, qualquer estrutura humana, qualquer grupo humano, quando se junta, se considera como algum tipo de cultura, imediatamente ali eles passam a tentar gerar alguma narrativa de origem, para explicar como eles vieram para lá, por que eles estão ali, qual o sentido daquilo, qual a origem daquilo, e isso é uma narrativa mítica ou religiosa, né? Então todos os grupos construíram essas narrativas, né? E aí essa narrativa tem relação, eu acho, tá, gente? Até onde eu sei. Essa narrativa tem relação com a própria estrutura, com onde eles estão, se é na floresta esse grupo, se é no deserto, se tem quanto de céu que aparece, se neva muito ou não neva, se é um grupo oriental, antigo ou contemporâneo, ocidental, enfim. Essas estruturas narrativas vão servindo como rebatimento dessa própria estrutura social, né? Então, elas são estruturas narrativas, é assim que eu penso. Eu olho para elas hoje em dia e penso, caramba, uma estrutura narrativa, uma religião. Eu não olho para ela com preconceito, eu penso, essa narrativa é super interessante, olha como eles estão dizendo que isso aconteceu, olha que legal. Porque eu não acho que eu seja capaz de explicar a origem da vida, a origem do mundo. Eu não acho, nem acho que a biologia é capaz, mesmo a física quântica, a teoria das cordas, você vai olhando e fala, cara, mas aí já não é poesia, na verdade, o que eles estão falando? E aí, para mim, a ciência, mesmo a ciência que é uma outra narrativa desse tipo, né? É uma outra construção narrativa, ela vai, que é nossa, a ciência ocidental e tal, dessa ciência que eu estou falando, ela vai, chega a um ponto que ela já não consegue mais explicar, e aí ela começa a produzir algo que para mim se aproxima da poesia. A teoria das cordas para mim é quase poesia, assim, eu posso ser muito ignorante, mas me parece assim. Então, e aí para mim a poesia entra num campo de explicação de origem do mundo. Poesia no sentido de produção de linguagem, fazer a linguagem produzir coisas. E porque eu acho de verdade que a nossa linguagem é de origem humana, sempre.
A nossa produção linguística de pensamento é de origem humana. Então, para mim, é muito difícil que essa produção humana seja capaz de rebater o entendimento do que não é humano, do que é metafísico nesse sentido, do que está para além do que existe no nosso campo histórico. Então, é por isso, para mim, que a gente nunca consegue chegar numa explicação. E aí a gente coloca a religião nesse lugar. Bom, foi assim. E eu não gosto da ideia de colocar a explicação nesse lugar. Para mim não faz bem. Para mim é mais legal chegar num lugar e falar, não sei como foi. Aqui eu não sei como foi mais. Mas hoje em dia não me faz mal nenhum ouvir as hipóteses de explicação, de narrativa. Ah, não, foi assim, foi assado. Tinha lá a narrativa platônica, a ideia de bem, a ideia de demiurgo, de Deus criador ou não, da ideia das formas, enfim. Ou Big Bang, ou Jesus não, mas Deus, né? Ou a narrativa judaica. Mas são narrativas. Eu não consigo fazer a passagem da ideia de que isso é uma narrativa para a noção de fé, de que é assim. Eu não consigo, dentro de mim, não consigo fazer essa passagem. E nem quero fazer por enquanto. Talvez um dia eu queira. Mas eu gosto de chegar na sensação lá do lugar e falar que eu não sei mais como é. Eu não consigo explicar, que é onde a religião entra. Ah, não, é assim. Eu acho lindas as explicações várias vezes, algumas mais, outras menos, mas eu não faço a passagem de falar, ah, bom, é assim, e tenho fé nessa narrativa. Para mim é só uma narrativa, é uma história, algumas bonitas, outras menos, isso que eu quero dizer. E eu acho que o problema da religião, quando ela vira uma estrutura fundamentalista, dogmática e tal, é que as pessoas esquecem que essa estrutura narrativa delas, por mais que elas tenham fé nelas, é só mais uma das 10 mil que existem. Né? Então você tem que considerar que a do outro é tão válida quanto a sua. E aí o problema do islamismo com, sei lá, né, judeus e palestinos, aquelas coisas. Porque não é só isso, né, eles estão brigando por outras coisas também, mas porque parece que a narrativa do outro, que a sua narrativa é sempre melhor que a do outro, né? E é normal, porque a gente não é o outro. A gente tem que ter fé no que a gente está vivendo, não no que o outro está vivendo. A gente olha o mundo a partir de onde a gente olha. Então é normal que a gente pense assim. Mas se a gente conseguisse, eu acho, lembrar que é só mais uma narrativa e que isso não desqualifica ela, não estou dizendo que por isso ela é fraca, menor, pobre, não. Muito pelo contrário, a narrativa é uma coisa muito potente, mas é isso que ela é, para mim. Então, se a gente conseguisse continuar olhando para as narrativas dos outros, pensando que elas têm, em princípio, o mesmo valor da nossa, e não pensando que eu, por algum acaso estranho, descobri a narrativa verdadeira. Pensa, de 10 mil você tem a verdadeira? Faz sentido? É muita sorte, né? Eu sempre penso isso, cara, tomara que quando eu morrer eu tenha inventado a fé certa, rezado pro Deus certo, né? Porque senão... Imagina isso, se você viver uma religião e, na verdade, o que existe depois é uma outra religião que tem outros preceitos, outras organizações, e você viveu tudo errado, porque você estava acreditando numa coisa que não era. É uma piada, né? Mas o papo hoje em dia eu não acho, e pensando no Brasil de hoje, que é possível a gente ser preconceituoso com qualquer estrutura religiosa. Porque senão a gente não vai conseguir conversar mais. E eu acho que as estruturas religiosas viram um problema quando elas propõem preconceitos em si. E mesmo o lance evangélico, pentecostal e tal, que para mim era muito difícil de engolir, hoje em dia eu penso, sei lá, a presença da igreja evangélica nas periferias, né? Ela cumpre uma função, né? Onde o Estado não está, onde não tem amparo e tal, você vai ali num lugar que alguém te chama pelo nome, fala com você e que você é amparado por um grupo social. E aí então você tem meio que ou o tráfico ou a igreja, né? E aí você vai dizer que a igreja é pior que o tráfico? Como é que, né? Porque é um problema de ordem social nesse caso. Mas, de qualquer forma, eu acho que a narrativa evangélica tem lá sua beleza, né? Pode ter. Acho que o problema é quando a gente esquece que a narrativa do outro também é possível. Foi? Se inscreve no canal, por favor. Eu tinha que falar mais alguma coisa que eu esqueci. Tem 14 minutos. Desculpa, não quero falar mais nada. Era isso. Amém. Vamos nessa, tá?
Tchau. Beijo.